Agora a gente vai falar de saúde. Pela primeira vez, o governo brasileiro fez um acordo com a indústria de alimentos para reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos processados. Aqueles que estão nas prateleiras de comércios, padarias, supermercados, a ideia é conseguir atingir a meta de reduzir 144 mil toneladas de açúcar até o ano de 2022. É muita coisa, hein? Olha só. Seja refinado ou mascavo, ele deixa tudo mais doce e saboroso. Mas o açúcar, a cada dia que passa, se torna um vilão na alimentação. É responsável pelo aumento de doenças crônicas como diabetes. Pode ainda acelerar o envelhecimento da pele e gerar outros problemas de saúde, como a obesidade. Por causa disso, pela primeira vez, o Ministério da Saúde fez um acordo com a indústria alimentícia para conseguir reduzir 144 mil toneladas de açúcar de alimentos industrializados no Brasil até 2022. 68 empresas aderiram e uma lista de 1.147 produtos estão incluídos neste acordo. Alimentos como sucos processados, que em vez de polpa de fruta, levam néctar. Chocolates, iogurtes, refrigerantes e as bolachas são exemplos de produtos cheios de açúcar. O Carlos Henrique cuida bem para não oferecer esse tipo de alimento para o filho dele, que tem só 1 ano e 2 meses de idade. Mas ele confessa, não vive sem um doce. Para ele a gente ainda está privando, né? No mínimo aí até os 2, 3 anos de idade a gente está tentando privar o açúcar, né? Mas eu sou um consumidor ativo de açúcar, eu gosto bastante de açúcar. Não consegue deixar então os alimentos? Não consigo. A não ser que tenha uma dieta restrita, né? Um problema de saúde grave, mas por enquanto está tudo certo. Mas é preciso se preocupar. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo de até 50 gramas de açúcar por dia. Mas os brasileiros consomem 80 gramas por dia, o equivalente a 18 colheres de chá. 36% do açúcar vem dos alimentos industrializados. E às vezes caímos até mesmo em uma pegadinha. Acreditamos que não estamos consumindo açúcar em alguns alimentos industrializados, mas estamos, inclusive, nos salgadinhos e também nas bolachas com água e sal. Aqui, por exemplo, tem até 2 tipos de açúcar. Um deles, o refinado, que é aquele que faz mais mal à saúde. E atenção aos rótulos. Se o açúcar aparece já no início da tabela nutricional, daí já é um aviso. Esse alimento tem mais açúcar ainda. Essa nutricionista diz que pacientes jovens, principalmente as crianças, estão aparecendo no consultório com gordura no fígado, causada não pela gordura, mas pelo excesso de açúcar. A profissional ainda lembra que os adoçantes são indicados apenas para quem é diabético e outros tipos de açúcar, como demerara e mascavo, são menos ruins que o refinado, mas também são prejudiciais. A ideia é mudar os hábitos e reduzir. São alimentos que viciam o paladar, né? O excesso do açúcar que está ali mascarado nos industrializados, às vezes nem com a descrição açúcar, mas xarope de glicose, maltodextrina, todos esses em excesso, eles trazem prejuízo porque viciam o paladar, daí acaba que depois outras frutas, verduras mais amargas não agradam tanto. E além disso, os índices de gordura no fígado, né, a esteatose hepática, que a gente chama não alcoólica, tem aumentado muito entre crianças e adultos, e não por conta de gordura alimentar, e sim pelo excesso de açúcar desses alimentos. É um risco mesmo, né? E a gente ouviu aí a nutricionista falando a respeito do vício do paladar. Por isso mesmo que um dos entrevistados aí na reportagem está fazendo bem em privar a criança, que ainda tem 1 aninho e 3 meses, do açúcar e tentar fazer isso pelo menos até os 2, 3 anos de idade, porque é justamente o momento em que a gente desenvolve esse paladar, né? E aí, se você começa já a ter um paladar muito voltado para o açúcar e para o sal também, que também é ruim, a gente acaba tendo uma vida inteira de dificuldade para conseguir tirar isso da alimentação. E aí chega na fase da adolescência, na fase adulta, a gente briga com a balança e também com outras questões por causa da saúde, porque o açúcar realmente faz muito mal para a saúde, né? Torna o nosso corpo muito mais frágil e muito mais o alvo de muitas doenças, e que não é só o sal
refinado, mas o açúcar também. Então, o ideal é justamente fugir disso daí, fugir dos industrializados, que na maioria deles tem, até no salgado tem açúcar, como foi dito na reportagem. Muitas vezes a gente nem imagina. E aí, a dica também boa é você dar uma olhada no rótulo, né? Se ali nos ingredientes você vê várias palavras que você não consegue entender, muito provavelmente é melhor você deixar na prateleira e ir para casa com alguma coisa que você pode colher ao invés de abrir a embalagem, né? A gente fala de saúde e também é bom sempre lembrar que tudo aquilo que é natural é mais válido, né? Então, no sentido do açúcar, tente poupar a sua saúde e a saúde do seu filho. Se você tiver criança, bebezinho, tenta deixar o mais tarde possível essa introdução aí do açúcar, porque realmente faz muito mal para a saúde, não agrega em nada e com certeza essa medida aí da Organização Mundial da Saúde é importante para todos nós, né? E que a indústria também esteja atenta, sabendo que a gente tá de olho, né? Que a gente está pensando na saúde. Agora, se a gente deixar de comprar, com certeza a coisa muda de uma vez por todas.